Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tá dando pra me enxergar direitinho? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Boa tarde. Deixa eu aproveitar para poder chamar o pessoal aqui. É. É, Tu quer ir falando um pouquinho o porquê da live surpresa hoje? Isso, vamos falar. Hoje a gente está comemorando o Dia Internacional da Luta contra a Saúde, ou da luta pela saúde da mulher. E aí eu achei bem interessante a gente fazer uma live assim, bem rapidinha, tipo, vapt-vupt, né? Porque a gente está no meio do expediente, para falar um pouco Sim. sobre endometriose, sobre FIV, sobre um pouquinho de gestação por substituição, trombofilia. Então, assim, é um pulzinho rápido. E para divulgar a novidade que a gente tem aí para o pessoal, para quem é aqui de Recife principalmente, e que quer, que tem interesse na área de direito de saúde, direito médico. No final da live a gente fala. Isso. Deixa eu só me apresentar, porque a gente entrou pelo seu, pode ser E que alguém não me conheça. da outra vez a gente fez pelo seu, né? Eu nem tinha lembrado disso. Então, Foi. se apresenta, Rafa, para o pessoal que não te conhece, até para todo mundo começar a seguir logo. Isso. Meu nome é Rafaela Lourenço, sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. Conheci Milena nessa caminhada, que é apaixonante, não tem como não se apaixonar por Direito Médico e da Saúde. Exatamente. E, e a gente vem fazendo várias parcerias, a gente já vem tendo algumas entrevistas, a gente já fez algumas lives juntas, né? Post junta também. E Isso. aí, essa parceria, graças a Deus, tem dado super certo. A gente tem conseguido trocar muita informação, né? E o intuito da gente não é só atuar em direito da saúde, né? É levar informação, é levar conhecimento, é ensinar colegas, né, a atuarem eticamente na área, porque a gente sabe que quem é direito de saúde precisa ser especialista em direito de saúde para atuar. A gente já vem batendo nessa tecla há um bom tempo. E hoje a gente vai Exatamente. falar um pouquinho sobre o direito da saúde da mulher. Isso. Então, eu queria começar falando só um pouco sobre a terceira jornada que teve de saúde agora em março, e que ela veio um pouco para contrariar alguns julgados que a gente já estava tendo favoráveis com relação à fertilização, né, in vitro, que é uma área que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. E, assim, muita gente tem me procurado perguntando: ai, Milena, agora na jornada consta que o plano de saúde não é mais obrigado a cobrir a fertilização in vitro. Então, eu queria acalmar os ânimos de todo mundo aí. Lembrar que a jornada de direito de saúde não é súmula, certo? Então, ela não vincula a obrigatoriedade do magistrado em decidir dessa forma. Ela é apenas uma orientação aos magistrados, que, eu vou ser bem sincera, nem todos fazem essa consulta. Alguns têm um entendimento próprio, então cada um decide ainda como quer. Aqui em Pernambuco, a gente está tendo alguma resistência, sim, por enquanto, nesse primeiro momento, de alguns magistrados, mas a gente tem que, como hoje, o dia de hoje, lutar para a gente mudar esse entendimento. E sim, a fertilização in vitro é um planejamento familiar, eu vou morrer batendo nessa tecla, e por ser planejamento familiar, está lá na Lei 9656, é de obrigação do plano de saúde em custear, né? Rafa, essa semana fez uma live sobre plano de parto, né? Massa, eu assisti. E Foi. aí Tá lá lá no no Nona YouTube da Gestante, gente. show de bola. Fala um pouquinho, Rafa, para a gente sobre o plano de parto, sobre como é que faz. Isso. Na verdade, como a gente tinha comentado, né, na outra live, aí eu vou repetir para quem não estava presente. Plano de parto ainda é uma novidade, né, no Brasil. Infelizmente, né, é uma novidade no Brasil, porque é um direito da mulher, um direito da gestante, do companheiro, ter esse termo jurídico. E aí o que acontece? Uma das grandes dúvidas é o que é plano de parto. Eu nunca ouvi falar sobre plano de parto. Plano de parto não deixa de ser um direcionamento sobre o que você quer que aconteça antes, durante e logo após o seu parto.
logo após o momento em que seu filho vai nascer, né? Isso deve estar escrito, isso deve ser informado a todos os profissionais que estão dentro da sala, né? Que pode ser dentro de um quarto, pode ser um ambiente num hospital, tem gente que opta por fazer em casa, e tudo isso precisa estar informado. Um dos grandes questionamentos no Brasil é que quem faz o plano de parto é o obstetra ou a doula. E isso não é verdade, tá? Quem faz o plano de parto é a gestante, junto com um advogado. E por que junto com um advogado? Porque o advogado ali é um terceiro que não tem interesse nenhum naquela relação, que vai intermediar os teus direitos e vai pontuar o que pode e o que não pode, o que é dever do médico e o que é direito da mulher. E isso dentro da dinâmica da gestação inteira, porque você faz o plano de parto não no último momento, mas durante uma gestação. Óbvio que tem mulheres que deixam para a última hora e a gente consegue dar assistência. Mas o ideal é que faça essa construção junto com toda a equipe durante toda a gestação, né? Para que você se sinta mais segura, para que você se sinta realizada naquele momento, porque a gente é mãe e a gente sabe que naquele momento a gente não responde por a gente, né? Então, nada melhor do que você deixar registrado, deixar por escrito aquilo dali que você tem vontade. Para que esse termo tenha realmente efeitos, tenha força, o ideal é que ele seja realizado por um advogado e esteja dentro de um prontuário. Em alguns casos, alguns profissionais solicitam que você registre. Não são todos os cartórios. Escritura pública, né? Também é bom. Isso. Não são todos os cartórios que hoje... Desculpa que ainda estou doente. Não são todos os cartórios que ainda... que já aceitam, né, você fazer esse tipo de registro. Mas é possível. E com o intermédio de um advogado, com o intermédio de uma pessoa que entenda, que vá fazer força lá, a gente consegue te dar essa segurança, né? E aí hoje a gente queria falar um pouquinho sobre isso, já que tu gosta tanto de fertilização, desse mundo. Eu digo muito que eu amo trabalhar com começo de vida e fim de vida. Eu fico muito nessas duas pontas, é muito engraçado. Eu amo fim de vida, testamento vital, diretrizes antecipadas e fertilização e reprodução assistida. Alguém perguntou aqui sobre o planejamento familiar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acho que foi Carlota, né? Qual a lei sobre planejamento familiar? Pronto, a lei do planejamento familiar, a gente tem a 9263, tá? Certo? Ela instituiu o planejamento familiar, mas além dela, a gente tem a Constituição Federal, que garante o planejamento familiar. A gente, nessa mesma lei, ela incluiu o artigo 35, artigo 35C, inciso 3º, salvo engano, da lei 9656, que determina que o plano faça cobertura nas consultas de planejamento familiar, então é obrigação do plano. Travou não, né? Não, acho que é porque eu tô... Por um momento eu pensei que tivesse... Estava parada, aí eu pensei que tivesse travado. Entendeu? Então, assim... Estava parada, eu pensei que tivesse travado. Então, assim, essa lei, ela, infelizmente, ela não é levada a sério. É isso que eu sinto. É que como se o planejamento familiar fosse somente a prevenção. E não é. Fosse algo supérfluo, né? Porque é redução de custo, né? Então, na hora da prevenção, eles reduzem custo tanto para o Estado quanto para o plano, enfim. Então, é essa briga dos gigantes, né? E a gente tem que lutar muito. E hoje é um dia para a gente falar sobre isso. Isso, exatamente. Com relação ao plano de parto, eu acho muito importante frisar, porque eu sinto também assim, eu sou mulher, sou mãe, mas não é porque somos mulheres, somos mães, que a gente tem que determinar que tudo aquilo que a gente escreveu no plano de parto seja feito a qualquer custo. Pelo amor de Deus, gente, o médico tem que ter autonomia de dizer também assim, olha, não é mais viável fazer isso, porque está colocando em risco a sua vida, a vida do bebê, pode ter problema. Então, não é porque o médico não seguiu por essa razão, e aí tem que ser justificável, né? Tem que principalmente constar no prontuário médico o que é que aconteceu para ele não seguir o plano, para que não haja nenhum problema. E a mulher também tem que entender, porque, olha, infelizmente, existem algumas que
dizem que querem a qualquer custo e acaba acontecendo em alguns casos, como a gente viu aí, do bebê dentro da barriga, ingerir mecônio, infecção, e aí passa o tempo do parto, entra sofrimento O que fetal, acontece? e que não é legal. O plano de parto é uma diretiva, né? É um Sim, direcionamento do que o médico deve fazer, da vontade da mulher, mas obviamente que existe um limite, né? claro. Esse limite, ele chega, o direito do médico e o seu direito acaba, o direito do médico começa quando o médico percebe que a sua vida da gestante e o do seu bebê está em risco. Então, naquele momento, o médico ou o profissional que está ali assistindo, ele tem a autonomia de dizer, não dá, vamos parar por aqui, vamos recorrer para um outro meio mais seguro para a sua vida e a vida do seu filho. Então, E isso sempre precisa ser conversando deixado com a muito mulher, claro. né? Exatamente. Isso sempre deixando muito claro, isso sempre deixando registrado, para que seja protegida ambas as partes. Eu digo que o plano de parto ele não é um benefício exclusivamente para a mulher. É um benefício para ambas as partes, para todos os envolvidos. Porque naquele momento em Exatamente. que você está discutindo durante uma gestação inteira a sua vontade, você consegue criar uma relação, um vínculo com o médico, e a sua vontade ali naquele momento vai ser respeitada dentro dos limites médicos possíveis, né? Exato, com certeza. Deixa eu ver aqui, a Carlota Carlota perguntou. perguntou: mulheres que Deixa eu... desejam engravidar, o Sistema Único de Saúde, ele dá o direito de realizar a FIV? Sim, dá. E aí a gente tem um grande problema. Aqui em Pernambuco, eu vou falar por aqui, que é a praça que eu conheço melhor. Aqui a gente tinha o IMIP, que tinha um centro de reprodução da mulher, que era dirigido por doutora Madalena Caldas, excelente profissional, também doutora Alpina Castelo Branco, também excelente profissional na área de reprodução humana, e elas trabalhavam lá e faziam. Existia uma fila enorme, gigantesca, né? Inclusive, hoje ainda existe lá cerca de 30 embriões para serem implantados de pessoas que fizeram na época que ainda não foram transferidos, e que eles não fecharam completamente ainda o centro, porque estão aguardando essa transferência, porque a questão do descarte, a gente tem que respeitar lá a resolução do CFM, que tem o prazo, a forma de descarte, enfim. Então, ainda não chegou esses 3 anos, então tem esses embriões lá, e eles só vão fazer transferência daqueles embriões que já estão lá. Então, quando o IMIP fechou, Pernambuco passou a não ter mais nenhum centro de reprodução da mulher. A gente tem o Hospital da Mulher, que atende para consultas, a gente tem o Hospital das Clínicas, que tem médicos excelentes, o Dr. Mauro Aguiar, que o pessoal fala muito, inclusive é o meu médico, ele atende lá para falar de endometriose um pouquinho, mas a gente não tem nada relativo à reprodução assistida no âmbito estadual. Então, a partir desse momento que passa a não ter as clínicas conveniadas, cabe a judicialização, infelizmente, para que haja cobertura na rede privada. Então, sim, é possível que a mulher que queira tentar fazer a FIV, que não tem condições de pagar de forma privada ou não tem plano de saúde, entre com a ação no judiciário após a negativa, né, do Estado em custear, para que faça na rede privada. E aí vem a questão dos 3 orçamentos, enfim, e aí a gente fala em uma outra live esses detalhes de como fazer. Isso. Mais uma outra pergunta Teve aqui. mais uma pergunta, eu acho que foi de Carlota de novo. E os profissionais são escolhidos pelo SUS ou pela paciente? A partir do momento que o SUS não tem mais nenhum profissional que atue na área, eu entendo que pode ser escolhido pelo paciente. Porém, sempre, como a gente está falando de Estado, a gente tem aquela questão do princípio da reserva do possível, então a gente tem que apresentar os 3 orçamentos e vai ser deferido provavelmente pelo magistrado o que tiver o menor custo. Lembrando que a gente tem o custo de medicamentos, que são aí também uma montanta grande, que também tem que ser feito o orçamento para poder o magistrado determinar e custear. De nada, Carlota. Acho que não tem. Estamos aqui. Qualquer coisa, falar com a gente no direct que a gente consegue esclarecer com mais detalhes as tuas dúvidas. Tem aqui a Duda Almeida perguntando: já vi casos de mulheres que, diante de se sentirem muito cansadas e esgotadas com dor, pedirem por analgesia ou pela cesárea, mas que o médico doula insiste no que está no plano de parto. Pois é.
Isso é um problema, né? Porque, assim, o plano de parto, por ser uma manifestação de vontade, ele pode ser revogado a qualquer momento. Só que, às vezes, pode-se colocar uma cláusulazinha lá para que a pessoa possa insistir. Mas todo caso tem que ser avaliado, né, de forma individual, né, Rafa? Unicamente. É uma das coisas que... Olha, eu quero aquele desespero, mas no fundo eu não quero, né? Porque na hora você, como eu disse, a gente não responde por a gente, né? A gente não tá... Quando você tá num momento parindo, você não responde, você não tem forças para responder e você acaba, às vezes, pedindo por analgesia que você não quer, mas naquele momento você estava pedindo. E aí tudo isso tem que ser respeitado dentro de um limite. Um outro ponto que eu acho muito importante para a gente frisar, porque eu acho que não tem como deixar de falar sobre isso, é que a gente sabe que tem muitos planos de parto no Google. Né? Então, assim, minha gente, vamos ter um pouquinho de consciência. É um momento único da mulher, é um momento único da família. É um documento que, como a gente diz, não tem outro, né? Você não é uma receita de bolo, não é igual. Você não consegue fazer igual para todos. Cada mulher, cada limite. Isso. Obviamente que muita gente se direciona por aqueles modelos. Mas plano de parto não é um documento caro. Vamos deixar isso muito claro. A gente sabe que existem profissionais que cobram caríssimo, mas plano de parto não é um documento caro. É um documento acessível e que é possível que toda a população, todos os gestantes tenham acesso a ele, tá? Então, por favor, evitem utilizar os documentos que ficam no Google. Porque, assim como o plano de parto, como qualquer outro documento que tem no Google, é um documento genérico, não é um documento feito para você, por você, juntamente com um advogado lhe assessorando. Exatamente, e é importante frisar que quando somos chamadas para auxiliar no planejamento, no plano de parto, numa diretiva antecipada, no testamento vital, qualquer documento de manifestação de vontade, a gente tem uma série de perguntas que a gente faz para o nosso cliente para saber o limite dele. Porque até essa questão da anestesia, a gente tem que saber até quando é para a gente seguir a orientação do plano de parto, ou ela dizer, olha, o meu limite é esse. Se eu chegar nesse limite, eu quero que faça. Enfim, então existe um questionário, uma verdadeira entrevista que a gente faz. E por isso que é muito comum, e a gente sabe disso, no escritório a gente faz de 4 a 5 reuniões até fechar um plano de parto. Claro. Então, você muito, né? De uma para outra. Não é uma reunião, você não vai sentar com a sua advogada, com o seu advogado, especialista em direito de saúde, por favor, e fazer um dia o seu plano de parto. O plano de parto ele é construído durante toda a relação e durante toda a gestação. Sim, plenamente, concordo. Tem que ser bem com bastante calma. Teve uma pergunta que é super interessante aqui sobre violência. E aí deixa eu perguntar para ti, para tu responder. Milena, como ficam os casos de mulheres que ainda sofrem violência obstétrica? Ainda existe? Como a mulher pode se proteger? Bom, vamos lá, Ana Paula. A violência obstétrica, ela existe sim, infelizmente. Isso é uma coisa que eu acho que vem desde sempre, sempre existiu. E não é porque agora o Ministério da Saúde disse que não é violência obstétrica, aí o Ministério Público pediu para o Ministério da Saúde não se meter, o CFM vem lá e diz que não existe, e está aquele fuzuê todo essas últimas semanas sobre violência obstétrica. Mas o que eu acho que a gente precisa colocar muito na cabeça, não só do médico, mas da mulher também, porque assim, a gente sabe que a gente sofre violência obstétrica, seja com palavras, seja de forma física, seja pela negativa até de um medicamento que a gente está pedindo. Então, mas a gente tem que ter muito cuidado no que vai ser realmente a violência obstétrica. Não é tudo que vai ser. Porque o que eu vejo hoje, muita notícia de que... então qualquer coisa que acontece no parto que não sai como você quer, você sofrer violência obstétrica. Não, calma, não é assim também. Toda situação tem que ser avaliada. A gente teve aquele vídeo que foi divulgado esse ano, até de um médico que chegou a agredir a mulher. Isso é uma violência obstétrica. Ele tentar a qualquer custo fazer o que a mulher não quer fazer, isso é uma violência obstétrica. Assim,
O que é interessante, o que é interessante informar é que o termo ele foi banido. Ele foi banido exatamente por ele estar banalizado. Tudo era violência obstétrica. E a gente precisa direcionar, não é porque o termo deixou de existir que aquela criminalização, né? Aquele que é um crime, deixou de existir contra a mulher. Ele existe, mas não é aquele termo mais que é utilizado, tá? Exato. Eu acho que, na verdade, assim, o termo, de boa, tanto faz. Pode chamar o que for, a agressão é a mesma, a violência, a lesão, a obstétrica, seja o termo que vai ser usado, não vai deixar de existir. E as pessoas estão se pegando num termo, numa palavra, né? E é muito pouco. Eu até entendo um pouco o lado do médico, porque quando a gente fala em violência obstétrica, relaciona-se muito ao obstetra em si. E não é equipe. Que, na verdade, não é equipe, que, na verdade, pode acontecer desde o momento do socorro da mulher que saiu de casa até a hora do pós-parto. Então, assim, os médicos, eu acho que sentem um pouco mais esse termo por ser violência obstétrica, que normalmente está relacionado, todo mundo liga primeiramente ao médico. Não é violência no parto. Não é. Exatamente, deveria ser até no parto. Mas assim, o termo tanto faz. Vai continuar existindo. É uma opinião nossa. E aí, quem conhece a gente, quem segue a gente, sabe que a gente utiliza muitos termos não jurídicos. É uma característica minha e de Milena, né? Que a gente geralmente não utiliza termos jurídicos, até porque o público da gente é a informação. E a gente, para poder levar a informação, a gente prefere utilizar termos comuns. Populares. Então a gente todo mundo. Isso. A gente dá ênfase a uma linguagem mais comum, menos formal. E pensando nisso, eu já começo agradecendo, principalmente pelo tempo, o convite para a live. E queria que Milena falasse um pouquinho da surpresa. Então, a gente já vinha conversando, eu já tive a ideia, já tem um tempo que eu estou querendo fazer um encontrão sobre direito médico, direito de saúde, tanto para paciente, como para médico, como para profissional da área. E aí eu dei uma cantada em Rafa, convidei Rafa para ver se ela topava esse programa comigo. E aí a gente vai fazer até o final do ano, e se Deus quiser isso for um sucesso, a gente continua ano que vem também. Pelo menos aí uma vez no mês, um encontro que a gente resolveu chamar como uma roda de conversa, para a gente estar sentando, conversando, e cada encontro vai ser sobre um tema específico, então vai dar para atender vários públicos, né? O primeiro vai ser agora, dia 9 de julho, a gente vai soltar posts sobre isso, acho que hoje ainda, né, Rafa, a gente posta, a gente solta, alguns já tá, mas acho que hoje ainda a gente posta. E o primeiro vai ser sobre o tema que a gente mais falou agora aqui, que foi sobre plano de parto. Então, aí as mulheres que estão querendo engravidar, já estão grávidas, estão perto de ter o bebê e ainda não têm o plano de parto, se quiser conversar sobre o assunto, dia 9/7 a gente vai estar às 19h30. Às 19h30, lá no Vicale Café, que fica aqui em Boa Viagem, que é um ambiente muito legal, muito aconchegante para a gente conversar. Vai ser totalmente informal, nada de termos jurídicos. Vai ser uma conversa, um bate-papo mesmo. Então, a gente vai explicar o que é, como serve, como fazer, quem participa do termo, como integrar, né, o parceiro, o companheiro, a companheira nesse termo. Exato. E a gente vai trocar experiência, trocar informação. Vai ser uma noite bem bacana. Vai ser curtinho, não se preocupem que não vai ficar longo. Vai ser um café, né, um encontro, né? E a gente chamou de roda de conversa exatamente para poder integrar, porque vai ser uma roda entre amigas, né? Para doulas, obstetras, gestantes, tentantes, companheiros, companheiras. Todo mundo que tiver interesse no assunto está convidado. A gente gostaria de solicitar quem tivesse interesse já entrar em contato com a gente, porque as vagas são limitadas, tá? O espaço reservado, ele não é grande, ele é pequeno, exatamente para poder dar esse aconchego,
na conversa Exatamente, entre não é a uma coisa gente. muito grande, mas aí, como todo mês vai ser um tema, então vai dar para atender todo mundo, cada um seu tema, no seu interesse que tem. A gente vai ter tema sobre endometriose, vai ter sobre documentos médicos, a gente vai ter sobre Direito gestação, da pessoa com cromofilia, direito da pessoa com deficiência. deficiência, que Rafa, né? Então, assim, vai ter Tem um que pouquinho ter. de cada um. Tem que ter, não tem como. Reprodução assistida, vai ter um pouquinho de cada um. E, assim, é um momento para a gente passar o que a gente sabe, a nossa experiência, porque eu acho que a teoria é muito linda, mas a prática é o que realmente vale. E eu e Rafa, a gente já atua aí há 10 anos ou mais, né, para a gente não dizer muito. Então, a Não gente vai dizer a já... idade. não rola muito. Mas aí a gente passa um pouquinho e também para a gente aprender um pouco com a experiência de cada um, que eu acho que a gente aprende mais com cada cliente, com cada pessoa que a gente conversa que precisa, do que às vezes até mesmo que a gente passa. Então tá todo mundo convidado. Mais tarde a gente solta o post com e-mail para quem tiver interesse poder estar enviando. E aí a gente passa as informações por e-mail de como vai ser, tudo direitinho, o endereço. Tá joia? Obrigada. Obrigada, Rafa, Carlota. obrigada mais uma vez por A se live vai engajar ficar comigo, gravada, viu? tá? E a live vai ficar Vai, eu gravada vou no salvar. Instagram de doutora Milena. Eu E vou eu queria jogar no YouTube agradecer depois. Pronto. Eu queria agradecer o convite. Gratidão, Imagina. gratidão, gratidão Você que por topa esse tudo, fala, encontro da Rafa, bora gente. agora, bora. Eu acho ótimo isso, que não tem frescura. Ah, não tem. A gente encontra nem que fosse falando no carro. Mas gratidão pelo Exatamente. encontro da gente. Sou muito grata por esse caminho doido, né, que a vida leva e fez a gente se cruzar. E espero que seja a primeira de muito. A primeira não, né? Que já está indo para a quarta. Né? Eu O acho que já quarto. é bem a quarta live que a gente faz, né? É, Encontro, entrevista quarto. e por aí vai. De uma caminhada longa entre a gente. É verdade. Eu que agradeço, Rafa, por sempre estar topando. A Andresa está falando aqui dos profissionais especializados. Sim, existe. A gente vai falar tudo sobre isso, tudo lá no encontro, na roda de conversa. Está todo mundo convidado. Vamos encerrar porque a gente tem que retomar o trabalho, né? Isso. Afinal, temos que fazer ainda. Mas aí a gente vai soltar o post e quem tiver interesse é só mandar e-mail ou mandar direct para mim ou para a Rafa que a gente passa tudo direitinho. Tá joia? Obrigada, viu? Beijo. Obrigada Tchau, por todo tchau. mundo estar assistindo a gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.